Tem muita coisa acontecendo, né? Vamos falar de mercado um pouquinho, Rafael. Como é que está o mercado nesse momento? Está todo mundo já tranquilo, indo para as festas de final de ano ou está tendo movimentação? Fabélia, boa tarde a todos, né? Mais uma vez. Na realidade, nós estamos com o mercado lateralizado, né? Com pouca presença de produtores, pouca presença também de compradores. A gente costuma dizer que chegou no momento de curtir as festas de final de ano, né? Isso se dá por dois motivos principais. O primeiro, de aspecto internacional. Nós temos acirramento novamente da guerra comercial Estados Unidos e China. Inclusive, eu já venho há um certo tempo falando aqui nesse canal que essa situação não deve ser alguma coisa que saia muito rapidamente. Se resolva. Não se resolva, né? Nós já temos players do mercado falando em voltar à retomada das conversas somente em 2020, então o ano que vem é o ano de eleição norte-americana. O presidente Donald Trump, ele busca se colocar à disposição para a reeleição, né? Nós sabemos que tem fator positivo para ele, mas também tem fator negativo, né? No fator positivo podemos citar que a economia norte-americana vai muito bem, obrigado. Uhum. Mas em contrapartida ele está enfrentando um processo de impeachment, né? Então isso pode ser alguma coisa que, à medida do passar do tempo, possa vir pegando um corpo e dificulte ele nessa situação de reeleição. E é importante que o nosso telespectador fique bem atento, porque essas informações, elas chegam para nós, mas saiu em tal lugar. Olha, nós tínhamos aqui que o Donald Trump não ganhava a eleição de jeito nenhum. E aí o que aconteceu? Foi ele quem ganhou. Outra coisa, a economia norte-americana. Essa estabilidade, a queda do desemprego. E o Donald Trump, ele é a cópia exata do perfil norte-americano, não é isso? Perfeito. Ele fala muito para o seu público interno, né, Fabélia? E o eleitor norte-americano, as pessoas norte-americanas, né, os eleitores norte-americanos, estavam cansados daquela política dos Estados Unidos. Parecendo aqui no Brasil, né? Ao mundo, né? Ele queria alguma coisa mais ser interna, bonzinho. Exatamente, né? Fazia muito o papel lá fora, né? Determinava muitas coisas com a sua influência no mundo, né? E o Donald Trump veio para mudar isso, né? Ele fala muito para o seu plantel interno, ele fala muito para os seus eleitores, ele fala muito daquele sentimento patriota, né? Fazer para os norte-americanos, né? Se o resto do mundo gostar, tudo bem. Se não gostar, é um direito que tem. Exatamente, né? Exatamente, né? Então, assim, tem essa situação, com essas atitudes que ele tomou, a economia norte-americana melhorou muito. É claro que nós vemos o produtor norte-americano, o produtor de grãos, sofrendo com essa guerra comercial e, inclusive, os subsídios que ele disponibiliza a essa classe são limitados, né? Então, assim, eles estão perdendo dinheiro, eles estão com o produto parado lá e nós não temos demanda da China por produto norte-americano, o que é um fator positivo ao Brasil. Por isso... E nesses fatores positivos, porque nós estamos agora com um cenário no Brasil, assim, a arroba do boi aumentou, sim, o dólar está nas alturas, certo. De acordo com o Embraf, também houve aumento no preço do feijão. Certo, por causa de escassez de produção. Né? Porque do feijão não tinha preço, perfeito, ninguém produziu. Exatamente. Aí é aquela história da demanda de mercado. Demanda. Ninguém produziu, quem produziu vai ter preço. E o feijão é extremamente oferta e procura, viu, Fabélia? E é um produto muito interno, né? Exatamente. O Brasil é um dos únicos países no mundo que se consome bastante feijão. Pois é, não é um produto como a soja, o arroz, que tem consumo lá fora. O feijão não é uma commodity, para você ter uma noção. O que são? O arroz também não é commodity, né? O arroz é e é negociado principalmente na bolsa de Chicago. Uhum. Mas assim, a commodity ela precisa atender alguns fatores, né? E precisa ser internacional. Tem que ter uma padronização para ela chegar a ser uma commodity. Soja, né? Arroz, milho, aqui ou nos Estados Unidos ou na China, vai ser sempre soja, arroz e milho. E já assim, o feijão, nós temos um grão maior, outro menor, nós temos... Tipo assim, o carioquinha, não vamos ter um padrão com feijão carioquinha na China? Com certeza, não é todo local que consome feijão, então... A questão cultural mesmo, cultural, né? Também, então assim, e alguns outros atributos que não proporcionam ao feijão ser considerado uma commodity.
O café, nós também estamos aí com os produtores de café numa briga danada, e inclusive com denúncias de que há uma maquiagem em cima do estoque. Esse aí também é outro que está oscilando aí, que a gente pode ter daqui a pouco um café em elevação. Sim, e assim, nós vimos que já tem uns 2 ou 3 anos que o produtor de café vem sofrendo muito, com as cotações muito embaixo. Cabe ressaltar que deu alguns sobressaltos, né, nos últimos 30, 40 dias, mas mesmo assim não inibe, né, muito prejuízo que ele acumulou para lá para trás. Né? Então... Esse que é o detalhe, sabe? Inclusive na arroba do boi, que agora tá as piadinhas aí, o churrasquinho que ficou salgado, é só no cheiro, enfim, tem muita informação, brincadeiras nas redes sociais. Verdade. Né, com relação... Troco picanha por Hilux, né? Terreno na cidade, enfim, né? Tem todas essas brincadeiras. E nós recebemos uma informação de que lá em 1994, deixa eu até dar uma conferida, não sei se você viu essa, que compara... Com óleo diesel? Com óleo diesel. Com óleo diesel, vimos sim. Então, quer dizer, ainda tem uma diferença muito grande se você comparar. E o óleo diesel, ele está diretamente ligado ao custo de produção. Ao custo de produção. Na época, inclusive, eu não sei se é essa mesma reportagem que você viu, Fabélia, mas se comprava 1.032 litros de... 1.062 litros de diesel. Isso. E hoje 527 litros. 527, então é a metade. Né? Então, coloca lá, praticamente ou o diesel está muito caro, ou a carne está muito barata. Está muito barata, e aí a gente tem na outra ponta o consumidor, que aí ele reclama, né? Que tá caro. Tá caro. E o ovo também vai subir nessa aí, né? Que aí é aquela bola de neve que movimenta tudo, né? Porque nesses momentos de intensificar as cotações, o consumidor ele vai migrar para alguma outra coisa, né, Fabélia? Ou ele vai migrar para carne de frango, carne de suína, os próprios ovos ou legumes, mas ele vai migrar para alguma coisa. E cabe ressaltar que o produtor de gado, ele vem sendo massacrado há muitos anos. Então, eu não desmereço ele ganhar um pouco mais nesse momento. Ele né, tem que aproveitar as boas novas de notícia que aconteceram e aproveitar essa leva do mercado, porque o mercado é assim. Pois aí a gente tem também o produtor de milho. O de soja também, mas vamos falar mais no milho, que usa muito lá na ração. Perfeito. Aí, de repente, sobe o milho e o produtor de carne reclama, de proteína animal, né? De ovo, de leite, reclama que a ração fica cara. Então, tem momento que precisa alguém pagar um preço a mais, que seria o consumidor, né? Exatamente, né? Infelizmente, essa conta sempre é paga pela ponta final, né? O consumidor. Tanto o consumidor daqui, quanto em qualquer outro local do mundo, né? Os chineses, os americanos, enfim. Quem for a ponta final consumidora vai estar sempre pagando essa conta. Só que o que nós temos que mostrar, Fabélia, que o milho está em elevação, por exemplo, nesse momento, trazido por esse movimento das carnes que aumentaram muito. Os chineses demandaram muita situação, muita necessidade dessa carne, tanto da carne de gado quanto de suínos e aves, por causa da gripe suína africana que dizimou um plantel muito grande de porcos no cenário interno da China. Quer dizer, é um momento, vamos falar assim, de desgraça alheia para nós aproveitarmos. Na realidade, o governo chinês conseguiu segurar muito essa situação da gripe da peste suína africana que eles estão enfrentando lá. Só que chegou um certo momento que esses estoques baixaram tanto que não tem jeito. Eles foram obrigados a vir comprar as carnes, tanto Estados Unidos quanto Brasil. E aí o diferencial entre nós e os americanos é a guerra comercial. Porque com a guerra comercial, quem passou a ser o principal player para atender essa demanda foi o Brasil.